bem com você? Mais uma vez aqui no canal do Envolvidos com Cristo, para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus e trazendo assuntos que são pertinentes à vida e à fé cristã. Estamos fazendo uma série, falando nessa série a respeito de fechar as brechas que nos traz impedimento em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossa jornada cristã e nos impede de alcançar bênçãos e alcançar vitórias em Cristo Jesus. Já falamos sobre fechar brechas do pensamento, daquilo que nós falamos, as brechas do coração, enfim, sempre usando como base o texto da Palavra de Deus em Isaías capítulo 30, verso 13, que diz assim: o vosso pecado será como uma brecha em um muro alto, e ele vai se abrindo e de repente o muro vai ao chão. O profeta ele nos traz aqui um alerta dizendo que são situações que nós vivemos em nossas vidas que, se nós não cuidarmos, elas vão crescendo, vão tomando conta e de repente a nossa estrutura não resiste e a nossa fé acaba se desmoronando e nos afastamos do propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus quer que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa que faça aquilo que é certo, aquilo que é correto. E eu gostaria de falar com você nesse momento a respeito de fechar as brechas do autocontrole ou do descontrole na sua vida, descontrole emocional, enfim. É importante nós entendermos isso, sempre baseados na Palavra de Deus, que nós como cristãos devemos pensar, devemos raciocinar, devemos ter o controle daquilo que nós fazemos, fazer as coisas de maneira comedida, sempre dentro e obedecendo à vontade de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz em primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 5, diz assim: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, o conhecimento à virtude e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança. Então Pedro, ele nos fala aqui de maneira clara, de maneira objetiva, que nós devemos ter domínio próprio, controlar as nossas atitudes, não sermos levados e não sermos movidos na nossa vida, no nosso dia a dia, pelas emoções. Há pessoas que tomam decisões em sua vida e invariavelmente todos nós, um momento ou outro, acabamos agindo dessa forma, tomando decisões na hora da emoção, tomando decisões pela emoção, e isso não é bom, isso acaba nos trazendo problemas, pode nos causar prejuízos, pode causar perdas em todas as áreas da vida. Então a palavra de Deus, ela traz aqui um alerta, e Pedro fala de maneira clara, ele diz que devemos sim entender que o Espírito Santo de Deus que age em nós, ele age em nós para nos trazer esse autocontrole, esse domínio próprio. Então é importante nós entendermos, é certo que cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e que esse Espírito sempre nos ajudará no nosso dia a dia, nos ajudará nas decisões que nós devemos tomar, mas nós temos que estar sempre dispostos, preparados a praticar o autocontrole das nossas ações. Quando nós falamos de autocontrole ou de fechar as brechas dos descontroles nas nossas vidas, nós devemos entender que isso é uma decisão pessoal. Eu preciso querer mudar o meu comportamento, querer mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. E eu preciso entender que isso também passa por um processo de prática, de treinamento. Eu tenho que praticar isso no dia a dia, controlar as minhas ações, controlar aqueles rompantes que muitas vezes eu tenho. Eu preciso treinar esse controle todos os momentos da minha vida, e aí então começar a entender que isso vai fazer diferença lá na frente. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo,
Na segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 7, diz assim: porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia. Olha só que interessante. Paulo dizendo, Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha como é interessante nós meditarmos nesse versículo. Por quê? Porque quando nós falamos de autocontrole, nós não estamos falando de aceitar as situações, de estar ali recebendo muitas vezes imposições, alguém impondo situações sobre nós e nós aceitarmos tudo quieto, tudo calado, nós não reagirmos àquilo que precisa ser reagido, nós não temos na verdade uma postura de decisão pronta, de decisão tomada. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo e está nos ensinando. Nós devemos sim ter a nossa postura, nós devemos sim ter as nossas posições claras, objetivas, posições justas, posições sérias, porque somos chamados por Deus para fazermos a diferença no meio em que nós vivemos. Então é preciso sim ter as suas posições definidas, ter a sua postura de pessoa cristã, de pessoa que sabe aquilo que quer, aquilo que está fazendo. Então é por isso que o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz, não aceite tudo que vem sobre você. Não. Entenda, Deus não nos deu um espírito de covardia e que eu tenho que abaixar minha cabeça a todo momento para as coisas. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas ele diz sim, que devemos entender que esse Espírito de Deus é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O equilíbrio, ele diz respeito a tomarmos decisões pensadas, a tomarmos decisões de forma racional, a tomarmos decisões que não são decisões que são tomadas intempestuosamente, aquelas decisões que são tomadas na emoção, no calor da emoção, e muitas vezes tomadas de forma errada, uma resposta que não foi pensada adequadamente, e que isso pode magoar e pode trazer prejuízos de convivência, prejuízos para as nossas vidas, prejuízo na família, prejuízo no relacionamento, prejuízo nos negócios, enfim. Há pessoas que muitas vezes, por conta de não pensar numa resposta, de não ter esse equilíbrio que vem a nós, diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes ele perde até mesmo um emprego, ele joga fora uma boa convivência em relacionamentos e no seu relacionamento muitas vezes familiar. Então é importante nós entendermos, existe uma brecha aberta e essa brecha é da falta de controle, e a palavra do Senhor ela nos ensina, a palavra do Senhor ela nos adverte, a palavra do Senhor ela nos dá o caminho para que nós possamos praticar de forma disciplinada esse autocontrole, temos a disciplina de vivermos de forma equilibrada e de forma a praticar o autocontrole. Ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 7 e no versículo 19, Paulo diz assim: pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, é isso que eu acabo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Então Paulo diz o seguinte: muitas vezes eu planejo, muitas vezes eu desejo, muitas vezes eu quero praticar o bem, fazer algo que seja virtuoso, mas eu não consigo e acabo fazendo aquilo que eu não quero. Isso é falta de controle. E aí Paulo diz que isso é por conta do pecado que reside dentro de cada um de nós. Então, quando ele diz que o Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas e nos ensina a viver de forma controlada, eu preciso entender e deixar esse Espírito de Deus fluir através da minha vida pelas ações controladas, ações equilibradas, ações pensadas, para que as coisas comecem a andar bem na sua vida. Provérbios, no capítulo 25, verso 8, ele diz: como uma cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe se controlar. Olha só, como uma cidade desprotegida, como uma cidade com os muros derrubados,
né? Isso muito importante, principalmente na época de Salomão, em que as cidades eram muradas por conta das invasões dos inimigos. Então ele entendia muito a importância disso, e ele diz assim: como a cidade sem muro, totalmente desprotegida, assim é também quem não sabe se controlar, quem não sabe se dominar. Então pare, reflita sobre isso, medite na palavra de Deus, antes de tomar decisões intempestuosas, ore a Deus, fale com Deus, peça equilíbrio ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina o tempo todo, nós não devemos agir como o mundo age, está lá em Romanos 12:2, mas termos a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, a nossa mente de forma nenhuma pode ser moldada pelo sistema do mundo, mas tem que ser renovada em Cristo Jesus. Reflita sobre isso, que Deus possa te dar graça para que você possa tomar decisões equilibradas e começar a praticar diariamente o autocontrole, porque ele impede bênçãos, ele impede você de alcançar sucesso, ele impede você de alcançar prosperidade na sua vida. Então, deixe de tomar as decisões de forma a agir com o seu emocional, mas haja de forma racional. Pense, conversa, reflita, faça os planejamentos e Deus vai te abençoar, porque essa é a vontade do Senhor. Eu quero orar com você, mas antes quero pedir, divulgue o canal Envolvidos com Cristo, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora juntamente com essa pessoa que nos acompanha neste momento, neste vídeo, em que falamos a respeito de fechar as brechas do descontrole emocional, descontrole nas suas ações. Que o teu Espírito possa estar, Senhor, trabalhando e orientando essa vida, para que ele passe a agir, passe a praticar, passe a treinar a sua vida, treinar a sua mente, para só falar, Senhor, aquilo de forma pensada, para só agir depois, Senhor, de refletir bastante, e com certeza o Senhor irá abençoar. Pai, opera, toca esta vida, abençoa este lar, esta família do teu filho que nos acompanha agora. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.